Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Eita, que hoje a filosofia vai para níveis estratosféricos, galera. Senta que vem bomba. Tudo que eu peço é que abram a mente agora e tentem aqui viajar comigo, tá? Vamos lá. Eu terminei de ler há pouco tempo o livro O Criador de Estrelas, de Olaf Stapledon, uma obra de ficção científica de 1937. Que livro magnífico, cara. O maluco tem um poder de criação e imaginação invejável, sério. Eu fiquei muito impressionada. E ainda mais para a época que foi escrito esse livro. Enfim, leiam. E fiquem tranquilos que o que eu vou falar não é nenhum spoiler. Não tem como dar spoiler num livro como esse. Não existe essa possibilidade, nem que eu tentasse. Não é uma coisa do tipo, o fulano beija a fulana ou o Beltrano morre no final, sabe? Não é esse tipo de livro. Não tem como dar spoiler. Independente do que eu fale aqui. A parada do bagulho é o seguinte. Me colocou muito para pensar, em muitas coisas, na verdade, mas principalmente, que foi o que eu resolvi trazer para cá, na questão do alcance da consciência do ser humano para um nível telepático cósmico, como uma forma de maturidade da espécie. Calma, vamos lá. E isso também me fez fazer um paralelo com a série Pluribus, se é que se fala assim, eu não sei, que eu tô acompanhando, eu acho que eu já vi 4 episódios, que de certa forma traz a temática da consciência compartilhada e da telepatia. Só que na série, como a gente está acompanhando a vida da protagonista, que é uma das pessoas que não foi, entre aspas, contaminada por esse tipo de vírus, digamos assim, a consciência coletiva fica parecendo para ela e para nós, espectadores, algo até saído de um filme de terror. É assustador, né? Em que a pessoa deixa de ser um indivíduo, perde totalmente as suas particularidades, sua personalidade, sua individualidade e passa a viver como um robô dessa nova comunidade telepática. E aí, minha gente, tem zilhões de perguntas que vieram, inundaram a minha cabeça. Passar a dividir a consciência com o resto do mundo, em que todos são todos e podem se comunicar telepaticamente, significa necessariamente que a gente perde a nossa identidade? A comunicação telepática significa amadurecimento da espécie, como defende o Olaf no livro? Será que só entenderíamos como amadurecimento quando a gente estiver preparado para entender o que a telepatia significa de fato e quando tivermos uma noção de comunidade melhor da que temos hoje? Será que ainda somos muito individualistas para entender essa partilha? Será que perder a individualidade e a identidade, se é que a gente perde, né? É tão ruim assim? Ou nós nos apegamos a isso justamente porque a gente não consegue nem saber como dividir a nossa consciência e a gente está acostumado a ter essa privacidade? Eu podia continuar para sempre aqui fazendo perguntas, mas vamos tentar filosofar um pouco e pegar esses assuntos por partes. Primeiro, dividir a consciência é igual a perder identidade? Na série Pluribus, como eu falei, o compartilhamento tem um viés de infecção e de perda de autonomia, ou pelo menos é o que parece até agora. Então, claro que soa como terror psicológico, porque na série o ser humano não teve escolha, né? O eu se dissolveu por força, por essa infecção, seja lá de onde ela tenha vindo. Então, a estética aqui é do medo. Já com Stapledon, a consciência coletiva é uma expansão. Eu continuo sendo eu, mas passo a me perceber como parte de uma mente maior, saca? É como se a minha identidade individual se tornasse uma nota dentro de um acorde. Ela existe ainda como única, mas faz parte de algo mais amplo. Então eu acho que é mais importante que a pergunta se dividir a consciência nos faz perder a identidade e tal, é como alcançamos essa divisão. Uma assimilação forçada, como na série, ou uma sintonia consciente, como no livro do Olaf.
E é bizarro pensar nisso tudo agora, porque nosso mundo ainda não está de forma alguma preparado para telepatia mundial, muito menos cósmica, né? E esse é um ponto que eu considero crucial na filosofia do Olaf, porque ele sugere que a telepatia é a resposta de uma maturidade da espécie, que é esse o futuro que nos espera. Mas o que é telepatia, no fundo? É uma compreensão do outro totalmente, sem filtros, sem máscaras, sem mentiras, uma empatia profunda, sem ruídos? E que compreensão é essa, né, da linguagem? Ou algo que vai além da forma de se expressar, de se comunicar? Isso é muito doido, gente. Eu juro que eu não tomei nada aqui além de café, hein? Quando a espécie alcançar esse nível de entendimento profundo, significa o quê? Que ela superou o medo de ser vista por dentro? Superou a necessidade de manipular, de querer estar certo, de mentir, de se provar? Superou o ego? E será que só conseguiríamos chamar isso de amadurecimento quando a gente estiver preparado? Porque, cara, eu acho que nós somos criaturas embebedadas de individualidade. A noção que a gente tem moderna de pessoa, né, é total construída em cima de uma ideia de privacidade, de propriedade do pensamento e autonomia nas decisões, o que pode ser lindo por um lado, mas também mega solitário e difícil do outro. E a reflexão aqui, tanto da série quanto do livro, é que eu acho que, de modo geral, a gente pensa com horror em mente coletiva, porque confunde individualidade com liberdade e comunidade com supressão da personalidade. Olha que bizarro. E isso porque eu não vou nem entrar nos casos de gente que tem dificuldade de sentir empatia porque acha que vai perder o controle ou os seus limites de tolerância. Olha só. A grande filosofia do Olaf para mim é que a evolução da espécie depende diretamente da nossa capacidade de algum dia ter uma noção de comunidade real, não algo fragmentado, tribal, de bolhas e tal que a gente vive hoje, mas algo de fato compartilhado em níveis telepáticos. Essa é a proposta, né, por trás da narrativa do Olaf. E aí a gente vai para outra pergunta, que é: perder individualidade é tão ruim assim? A gente já não aprendeu que para evoluir a gente teve que viver em comunidade? E que o eu era só um pedacinho do nós que garantiu a sobrevivência da nossa espécie? E se a gente pensar friamente na perda de individualidade e na divisão momentânea da consciência? A gente tem exemplo como reais hoje, né? Como sentir um amor profundo pelo outro. Música em grupo, coro, né? Estado meditativo. A gente se dissolve um pouco nesses momentos, certo? E dissolver não dói. Nesses momentos não dói, vai. Pelo contrário. Eu acho que a ideia aqui é expandir. É acrescentar. Eu não sei, gente, mas eu fico pensando nesse medo de se perder. Tô tentando entender o significado de perder a identidade. Porque para mim, quando eu penso a fundo, eu não sei dizer por A mais B qual seria essa identidade pura e nua. Saca? Então talvez o medo de se perder venha porque a gente, por incapacidade mesmo física e mental, nunca experimentou um nós que não violasse o nosso eu. Entende? É aquela coisa, onde que o indivíduo morre e a comunidade começa? E qual é o problema nisso, né? E outra coisa, para deixar aqui o pensamento ainda mais caótico, eu vim para essa terra para causar, gente. Não sei se foi a intenção da série, mas o fato de a protagonista ser uma escritora me fez pensar também que o medo dela de perder essa individualidade, né, pode vir inconscientemente de um lugar de perda de voz na criação. Porque se ela não for mais ela apenas, e se for uma nós, então quem é que de fato estaria criando algo enquanto ela escreve um livro? Esse livro já não seria escrito a duas mãos apenas, certo? E sim, bilhões? Isso tiraria dela a autoria? Eu nem acho que essa pergunta esteja na série, né? Não, muito menos de forma explícita. Acho que não se trata disso, pelo menos não até agora. Mas foi algo que eu pensei vendo o medo da protagonista em perder a sua independência e a sua capacidade de se entender como indivíduo, que pensa por conta própria e cria, né? Por quê? E se você agora, do nada, tem bilhões de consciências dentro da mente,
você não está mais sozinho para criar nada, você passa a dividir a autoria, certo? E não é bizarro pensar nisso? Mas, dito tudo isso, no mundo de hoje em que a gente tem tantas ideias sendo vistas na internet e recolhidas pelo nosso cérebro, o que é, de fato, da nossa autoria pura? Essa filosofia não é nova, né? Tem muita gente que se questiona isso. A gente questiona ideias, autonomias e autorias e independência, e, enfim. O que é essa autoria, se não uma soma de tudo que a gente vê e ouve, conversa e absorve com tanta informação sendo metralhada para dentro da gente? Afinal, mente partilhada ou não, eu acho que o ato de organizar esses pensamentos todos e essas ideias, que não são totalmente nossas, é o que nos torna autores, saca? Ou será que a gente vai ter encontrado já um novo significado para autoria quando a telepatia for uma realidade? Será que esse significado vai mudar? Pensa só, e eu falo isso por experiência própria, escrita para mim vem do âmago. É talvez uma das formas mais íntimas de identidade que existe, né? A gente não só reproduz texto, a gente traduz o mundo através de um ângulo escolhido. Conscientemente, um ângulo escolhido por mim mesma. Quando eu escrevo, né, eu penso no ângulo que eu quero escrever e eu vou lá e escrevo. Mas isso consciente, mas e o que está por trás de tantas camadas inconscientes? E aí, imagina a consciência agora numa espécie de nuvem compartilhada. O que é a voz? O que é o estilo? Será que ainda existiria a minha visão, entre aspas, aqui? Então faz sentido o medo da personagem da série ir para um caminho até existencial, porque se ela for contaminada, ela deixa de ser uma autora, ela deixa de ter essa autonomia, ela vai perder a sua capacidade de criar por conta própria, de manter seu eu delimitado. De maneiras práticas aqui, tá, gente? Eu não tô entrando na filosofia do que é o eu. Enfim. E agora eu vou piorar ainda mais a discussão e fazer vocês quererem me xingar e acabar com o podcast. Qual é o problema? Vamos lá. Qual é o problema da autoria coletiva? O Olaf via isso como evolução e não como ameaça. Tudo bem que ele não trata especificamente de arte da escrita, tá, gente? Mas vamos lá. Olha que a gente já teve muitas coisas no passado de autoria coletiva. As mitologias, as histórias, os contos populares eram todos orais, sem autor. E todas essas histórias foram sendo passadas de geração para geração, até que indivíduos resolveram unir essas histórias em obras escritas e hoje são reconhecidos como os criadores. E claro que quando a gente estuda, a gente sabe que não é bem assim e tudo mais, mas não é a maioria que entende disso e acha, beleza, então foram os irmãos Grimm que criaram do zero aquelas histórias. E não é verdade. A gente pode dizer com certeza quem foi que criou a primeira história com a figura Zeus? Um único indivíduo? Ou que todas as peças de Shakespeare foram escritas pelo mesmo homem chamado Shakespeare? Polêmica. Agora eu sei que eu vou ser cancelada, né? Mas você pode dizer com certeza? E todas aquelas mitologias medievais, Carmina Burana, tudo bem que a gente está falando de uma era muito diferente da de agora, com impressora em todas as casas, computadores e celulares e telemóveis e substacks e whatever, mas vocês entenderam o meu ponto. Já existiu um mundo sem o eu autoral como centro, e não me parece que foi um mundo desprovido de identidade. Muito pelo contrário, se a gente for pensar, né? Em termos de construção de comunidade e identidade da época. Então, será que o que a telepatia ameaça não seja a criação em si, mas o nome na capa? Vou jogar essa bomba aqui. Eu acho que a gente pode fazer esse exercício de reflexão, não vai doer. Fiquem tranquilos. Segundo o Olaf, a telepatia é só daqui a milhões de anos, então a gente não precisa se preocupar com isso muito. Mas eu gosto de preocupar com coisas daqui a milhões de anos, porque, né, o tempo passa rápido. E ainda me incomoda também não saber exatamente dividir essas autorias, sabe? Porque
E aí eu volto lá para aquela discussão do que é a autoria do eu, né? Quase nada é puro. Será que alguma coisa ainda é puramente única? A gente absorve um monte de coisa o tempo todo, galera. Coisas que até o que o cérebro capta e esconde do nosso consciente. A gente nem sabe boa parte do que absorve com os olhos. É um caos de cor, de informação, de histórias, de fatos, de nuances, de mentiras e gostos e sabores e dissabores. A gente já vive uma espécie de mini telepatia ao absorver tudo e mais um pouco do outro, eu quero dizer aqui. Eu não sei se a autoria está na origem das ideias, entende? Porque essa origem é questionável. Eu acho que eu vou mais para um caminho de curadoria do caos. É como um escritor combina as palavras, as cenas, o que ele escolhe fazer e colocar e tirar, como que ele organiza os pensamentos, como que ele traduz a sua visão de mundo, a forma que decide dar. Entende? Ele é um maestro da orquestra. Ele não cria a voz, não cria um instrumento, nem toca o acorde, mas ele pega tudo isso e transforma numa arte, numa obra. E por que não aproximar essa lógica de uma lógica de consciência compartilhada, em que os bilhões de indivíduos possam dividir os pensamentos e juntos pescar um sentido nesse oceano de significados e significantes? Mas a telepatia ameaça aquela coisa que todos nós buscamos, que é a permanência, né? A imortalidade. A gente quer continuar vivendo através da nossa obra, seja ela artística ou orgânica, do gênio egoísta. Mas aí, gente, é quando a gente se depara com aquela virada filosófica básica e gostosa e que nos pega de jeito. Será que uma obra telepática, como os contos populares de antigamente, se é que a gente pode colocar assim, não tornam algo mais imortal que algo escrito por uma mente isolada? Será que influenciar o fluxo de uma mente coletiva para a criação não seja mais perene que deixar um registro individual? E já que, quando morremos, os nossos pensamentos morrem conosco, não seria então melhor, para preservar essa imortalidade que a gente tanto quer, desprivatizar o pensamento? Eu sei. Eu juro que tá acabando. Bom, vamos terminar então. Vai, por último, para terminar por hoje. Será que seria tão ruim assim sacrificar o nosso eu e a nossa autoria e individualidade em prol da paz mundial e da cura para toda forma de violência? Que eu acho que é para onde a série tava indo, pelo menos nos primeiros episódios, que agora eu já não sei. Será? Vamos pensar nisso tudo, vamos refletir. Eu não tenho resposta para nada, eu só sei que eu amei essa discussão na minha cabeça, tanto do que a série Pluribus trouxe, por conta dessa mente coletiva forçada, versus a mente coletiva e telepática cósmica não forçada, e sim de evolução, que trouxe o Olaf. É muita coisa bacana, gente. Eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado, pelo menos, dessa loucura desse episódio. E se vocês se interessarem, vejam a série Pluribus e leiam o livro Criador de Estrelas, de Olaf Stapledon. Até o próximo episódio.